Você sabe qual a sua identidade diante de Deus? Você sabe quem você é diante do Senhor? Você já identificou o seu propósito, identificou o seu chamado para o qual você foi designado? Ou você caminha à mercê da própria sorte a cada dia? Ou você não sabe o que você veio fazer aqui na terra diante dos desígnios do Senhor? A partir do momento em que você identifica o teu chamado, identifica a sua identidade, o chamado vai te levar para onde Deus quer, e a identidade vai fazer com que você não viva como um qualquer aqui nessa terra. Estamos vivendo dias em que homens e mulheres estão vivendo como um qualquer, perderam a sua identidade em Cristo, perderam tudo aquilo que Cristo designou para eles. Se você estudar a Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que nas cartas que Paulo escreveu, ele vai encabeçar algumas cartas dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus. Ali ele estava dizendo o quê? Que ele tinha uma identidade, que ele sabia quem ele era e sabia para o qual foi chamado diante de Deus. E eu já pergunto a você nessa noite: qual a sua identidade diante de Cristo? Que a Bíblia vai deixar de maneira clara dizendo: portanto, olha aqui o detalhe, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, olha o detalhe que a Bíblia vai dizer: não desanimamos. Falem comigo: não desanimar. Não desanimar. Por que a Bíblia fala para não desanimarmos? Porque Deus sabia que em algum momento o desânimo bateria a porta. Deus sabia que em algum momento iria o quê? Iria dar vontade na nossa vida de desistir. Quem já não teve vontade de desistir aqui? Quem já não teve vontade de voltar atrás? Quem em algum momento não parou a sua jornada diante de Deus? Deus, ele conhece o ser humano. Deus conhece as debilidades do ser humano. Elias, ele faz um verdadeiro estrago diante dos profetas de Baal. Todos conhecem a história aqui, é feito um desafio diante dos profetas de Baal, e Elias fala que aquele que respondesse com fogo seria da parte do Senhor. Os profetas de Baal começam a fazer um monte de coisa, nada dá certo, começam a se cortar, começam a tentar invocar o Deus deles, e não obtiveram resposta nenhuma. Elias vai lá, invoca o nome do Senhor e faz um verdadeiro estrago diante dos profetas de Baal. Só que na sequência depois, ele recebe uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. E diante da ameaça de Jezabel, Elias faz o quê? Falem comigo: entrou em depressão. Deus está falando com a sua igreja aqui nessa noite. Eu sei o que eu estou falando. Há momentos das nossas vidas que o desânimo vai bater. Elias, depois do estrago dos profetas de Baal, ele faz o quê? Ele vai se esconder. Ele chega a dizer: basta, eu quero morrer, porque ele não tinha mais vontade de viver. E ele chega a dizer para Deus também que ele era um dos poucos homens que tinha sobrado e que não havia mais ninguém. Quando Elias entra em depressão e quando Elias tem vontade de desistir da jornada, Deus faz o quê? Deus dá uma injeção de ânimo em Elias, para que Elias volte a se recompor novamente, e para que Elias venha saber quem ele era diante do Senhor. E Deus está falando comigo nessa noite. Deus vai dar uma injeção de ânimo na sua igreja. Deus vai animar homens e mulheres que estão aqui nessa noite. A tua jornada está difícil, a tua jornada está íngreme a cada dia, a tua jornada tem sido pesada, mas o Senhor é especialista em levantar homens e mulheres novamente. Deus envia um anjo para alimentar Elias, e o anjo vai lá e alimenta Elias. Elias vai lá, se alimenta e volta a dormir novamente. O que o Senhor faz com ele? Envia novamente comida para ele, que era o que ele precisava. Conversa com Elias, olha para Elias e fala: Elias, levanta, porque a sua caminhada vai ser longa. Eu acho um pouco engraçado os métodos de Deus fazer, que eu estava estudando um pouco a respeito da vida de Elias, Tem uma hora que Deus olha para Elias e fala assim: vá à casa de uma viúva, em que eu ordenei que ela te alimente. Acho que na cabeça de Elias ele deve ter imaginado: vou chegar lá e minha prova acabou, Viúva vai estar lá com alimento à vontade, viúva vai estar com um lugar bom, viúva vai estar com isso, vai estar com aquilo, Só que Deus estava fazendo o quê? Falem comigo: provando Elias. E você tem que saber que na sua jornada cristã Deus vai te provar. Você tem que saber que na tua jornada cristã Deus vai permitir escassez. A maioria dos homens e mulheres que tem ministério renomado, vai estudar a história deles que vocês vão ver. Passaram por escassez, não tinha dinheiro para comer às vezes, não tinha dinheiro nem para sair dentro de casa, passaram por lutas, passaram por batalhas,
Começaram com um ministério que não tinha ninguém dentro da igreja. Deus estava fazendo o quê? Calejando o interior deles. Aí Elias vai para a casa da viúva, chega na casa da viúva, a viúva fala, tem um pouquinho aqui de algo, um pouquinho mais de outra coisa, para fazer algo para mim, para o meu filho comer, para morrer. Cadê a provisão do Senhor na vida deles? Cadê o Senhor na vida dele? Deus está falando com a sua igreja aqui nessa noite. Esse período de escassez que você tem enfrentado na sua vida é permissão do Senhor, Deus está falando. Esse período de escassez que está fazendo parte da sua vida, o Senhor está treinando você para algo grande que Ele está preparando. E Deus conversa com Elias e fala, Elias, levanta que a sua jornada será longa. E Deus está falando com a sua igreja aqui nessa noite, levanta, recobre o ânimo novamente, porque eu não me esqueci de você, eu não virei as costas para você, mas eu estou te treinando para algo grande, e você vai ver que o meu nome vai ser glorificado. Aleluia.